É amplamente conhecido que há milhões de anos, um gigantesco asteroide vindo do espaço colidiu com a Terra, causando a extinção dos dinossauros. Agora, graças a tecnologias de ponta, os cientistas conseguiram recriar uma linha do tempo detalhada desse evento catastrófico. Mais surpreendente ainda, eles acreditam ter descoberto a origem dessa imensa rocha espacial. Será que nosso planeta poderia enfrentar o impacto de outro gigantesco asteroide, e seria possível sobrevivermos a isso? As recentes descobertas dos astrônomos da NASA prometem surpreender e, talvez, até chocar você. Prepare-se agora para explorar o evento que quase eliminou toda a vida na Terra e o impacto devastador de um enorme asteroide em águas rasas no Golfo do México há 65 milhões de anos, cujas consequências já foram incrivelmente destrutivas. O asteroide Chicxulub, com proporções equivalentes às de uma montanha, atravessou a atmosfera terrestre como uma pedra arremessada em uma poça d'água. Ele manteve sua velocidade impressionante, percorrendo os 60 km de atmosfera em apenas 3 segundos. Ao passar pela América Central, o asteroide gerou um estrondo sônico tão poderoso que teria causado danos aos tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros, sem compreender o que estava prestes a acontecer, provavelmente estavam em pânico, correndo em todas as direções. Qualquer criatura que estivesse perto o suficiente para testemunhar sua chegada seria vaporizada em questão de minutos. No fim, quase nenhum animal terrestre com mais de 25 quilos sobreviveu, com exceção de tartarugas marinhas e crocodilos, que resistiram à devastação. O asteroide, com proporções de uma montanha, desceu em uma velocidade tão extrema que o próprio ar não teve tempo de se dissipar. Sob essa compressão intensa, o ar alcançou temperaturas de milhares de graus em um piscar de olhos. Antes mesmo do impacto, o calor gerado pelo ar comprimido e superaquecido já havia vaporizado grande parte da superfície marítima que cobria a região do atual Yucatán. Milissegundos depois, o asteroide colidiu com o que restava, atingindo o leito rochoso com força devastadora. Esse impacto desencadeou uma série de eventos catastróficos. A pressão exercida pelo choque foi tão imensa que fez com que o solo e as rochas ao redor fluíssem como se fossem líquidos. O impacto do asteroide causou um movimento oscilante na crosta terrestre, comparável ao efeito de um grande mergulho em uma piscina, que provoca um duplo respingo. Primeiro, ocorreu um deslocamento inicial em todas as direções, seguido por um jato vertical retardado, resultado da cavidade gerada pelo impacto ricocheteando de volta à superfície. No momento da colisão, uma parede de terra colossal, com mais de 32 km de altura, foi lançada para fora. O impacto foi tão intenso que quase rompeu o manto terrestre. Quando a cavidade reverteu, empurrada pelo choque, o material terrestre foi arremessado para o alto a uma velocidade superior a 1.600 km por hora, atingindo altitudes maiores que o Monte Everest. Em questão de minutos, essa gigantesca montanha de detritos desabou, fragmentando-se em uma série de deslizamentos e explosões secundárias. O resultado final foi a formação de uma estrutura menor, conhecida como Anel de Pico da Cratera. No momento em que o asteroide colidiu com a região do Yucatán, sua energia cinética, se equivalente à de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas viajando a 16 km por segundo, foi transformada instantaneamente em calor extremo. Essa energia liberada pelo impacto foi estimada em cerca de 1,3 multiplicação 10 sobrescrito 2 kJ, superando em bilhões de vezes o poder destrutivo das bombas atômicas de Hiroshima. A colossal liberação de energia elevou as temperaturas ao ponto de superar a superfície do Sol, excitando as moléculas do solo, da rocha e do ar ao redor. Esse calor intenso arrancou elétrons dos átomos, criando uma bola de fogo de plasma em expansão, com temperaturas superiores a 10.000 graus Celsius, misturada com rocha vaporizada lançada em velocidades hipersônicas. A rápida expansão do ar superaquecido, combinada com a transformação quase instantânea do solo em gás e a poderosa onda de choque do impacto, gerou uma onda de pressão avassaladora que se propagou a mais de 1.600 km por hora,
causando destruição massiva em escala global. Se um asteroide como o de Chicxulub atingisse o mesmo local nos dias de hoje, os efeitos seriam devastadores. A onda de choque seria tão intensa que vaporizaria qualquer coisa no Texas, causaria perda de audição em Nova York e quebraria janelas em Buenos Aires. O impacto faria a Terra vibrar como um enorme sino, com ondas sísmicas se espalhando pela crosta terrestre a uma velocidade de 4 km por segundo, 2,5 milhas por segundo. Essas ondas desencadeariam terremotos maciços, deslocando falhas em continentes inteiros. Mesmo estando do outro lado do planeta, seria possível sentir o solo tremer cerca de 30 minutos após o impacto. O impacto gera tsunamis com alturas comparáveis a arranha-céus. A primeira dessas ondas colossais atinge a costa do Golfo em menos de uma hora. Ondas que variam entre 180 e 300 metros de altura destroem o que hoje é o México e o sul dos Estados Unidos, avançando dezenas de quilômetros para o interior. Essas ondas gigantescas invertem temporariamente o fluxo dos rios, empurrando águas como marés de até 9 metros rio adentro. 6 horas após o impacto, tsunamis de até 180 metros de altura alcançam a costa leste dos Estados Unidos, enquanto paredes de água também atingem a Europa, a África e as margens do Mediterrâneo, espalhando destruição por todos os lados. 15 horas após o impacto, as ondas atingem todas as costas ao redor do globo. Dependendo do relevo de cada região, o oceano avança devastadoramente, arrastando tudo pelo caminho antes de recuar, puxando os escombros de volta para o mar. Embora pareça o fim do mundo, desastres ainda mais catastróficos estavam apenas começando. Quando o gigantesco asteroide colidiu com a Terra, ele lançou cerca de 25 trilhões de toneladas de material terrestre em trajetórias balísticas. Algumas dessas rochas viajaram a velocidades tão altas que ultrapassaram a gravidade terrestre, escapando para orbitar o Sol, e algumas podem até ter chegado à Lua. No entanto, a maior parte dos destroços ejetados retornou à Terra em menos de uma hora, intensificando ainda mais o caos. Esses fragmentos de vidro, conhecidos como tectitos, variam em tamanho desde os de um ônibus até os de um mármore, e caem sobre a Terra a velocidades entre 160 e 320 km por hora, 100 a 200 milhas por hora, em quantidades mortais. Não importa onde os dinossauros sobreviventes estivessem, todos foram atingidos por essa tempestade de fogo e granizo proveniente da explosão. No entanto, esses fragmentos de vidro não precisavam atingir diretamente os dinossauros para causar danos fatais. À medida que os tectitos caem, o atrito com a atmosfera gera radiação térmica intensa o suficiente para provocar incêndios ao redor do mundo. Algumas estimativas sugerem que o calor gerado pelas brasas incandescentes aquece o planeta como se estivesse dentro de um forno em temperatura alta. A maioria das árvores do planeta pega fogo, o que pode explicar por que as únicas aves a sobreviverem ao impacto eram aquelas que faziam seus ninhos no chão. Dos poucos animais terrestres maiores que conseguiram escapar da extinção, quase todos tinham algum meio de se proteger do calor. Eles poderiam cavar, como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou se refugiar na água, como crocodilos e tartarugas. Mesmo que os dinossauros estivessem no outro lado do planeta, eles precisariam encontrar algum abrigo contra a explosão de calor gerada pelo impacto. Como um golpe de sorte para os dinossauros, Chicxulub atingiu uma região rica em petróleo e enxofre. O impacto lançou para a atmosfera 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quatrilhões de galões de água, que se condensaram em enormes nuvens de tempestade, resultando em chuvas ácidas que acidificaram os oceanos. Nas regiões mais ao norte, tempestades de neve depositaram até dezenas de metros de neve por dia. O dilúvio global não dura muito, pois, além da água, Chicxulub vaporiza e ejeta de forma explosiva petróleo equivalente a 150 campos de futebol do leito rochoso de Yucatán. Esse petróleo se condensa na estratosfera, formando uma camada espessa de fuligem que cobre a Terra como uma tinta preta.
Diferente do enxofre da fumaça dos incêndios florestais, o carbono se espalha muito acima das nuvens, bloqueando a chuva. Isso gera mais um grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo em 90% a quantidade de luz solar que chega à superfície da Terra por pelo menos 2 ou 3 anos. O calor intenso, similar ao de um forno, causado pelos tectitos em queda, é seguido por um resfriamento profundo e um longo período de congelamento. As temperaturas globais despencaram, com uma queda média de quase 50 graus. As únicas regiões que escaparam desse congelamento extremo foram Madagascar, Índia e Indonésia, que na época eram ilhas tropicais. Durante esse frio intenso, a evaporação quase parou, resultando em uma redução de 80% na precipitação. Quase todos os lugares fora dessas áreas tropicais se transformaram em desertos áridos. De onde veio essa rocha gigantesca? Será que existe outra seguindo o mesmo caminho rumo à Terra? Pesquisadores, usando supercomputadores, analisaram a evolução dos asteroides com base em dados dos objetos espaciais já conhecidos. Os pesquisadores Avi Loeb e Amir Siraj propuseram que o asteroide Chicxulub provavelmente teve origem na nuvem de Oort, uma vasta região de detritos localizada na extremidade do Sistema Solar. Eles acreditam que o objeto pode ter sido um cometa muito maior, cuja trajetória foi alterada pela gravidade de Júpiter, redirecionando-o para perto do Sol. Lá, o cometa teria se fragmentado em várias partes. Esses pedaços, então, podem cruzar a órbita da Terra, com colisões potenciais ocorrendo a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base nesse estudo, a questão não é se uma nova rocha gigante do espaço nos atingirá, mas quando isso acontecerá. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA informou sobre a passagem do asteroide 4660 Nereu, com 330 metros de comprimento, que passou pela Terra a uma distância de cerca de 3,8 milhões de quilômetros, 2,4 milhões de milhas, e uma velocidade de 6,5 quilômetros por segundo, 14.719 milhas por hora. Embora essa distância possa parecer segura, qualquer pequeno ajuste em sua órbita poderia colocá-lo em rota direta de colisão com a Terra no futuro. Os astrônomos estão monitorando essa rocha espacial potencialmente perigosa, que deve passar a apenas 1,1 milhão de quilômetros, 745 mil milhas, da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Talvez seja prudente planejar seus presentes com antecedência, só por garantia. Vale lembrar que o asteroide que provocou a explosão em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, tinha apenas 20 metros de diâmetro. O problema é que atualmente não temos uma solução eficaz para proteger a Terra de um impacto de grandes proporções. Contudo, a NASA está trabalhando na missão DART, teste de redirecionamento de asteroides duplo, que busca avaliar se uma espaçonave pode colidir intencionalmente com um asteroide-alvo, gerando um impacto cinético suficiente para desviar sua trajetória e evitar um possível choque com nosso planeta. O alvo da missão DART é Dimorphos, uma pequena lua que orbita um asteroide maior chamado de Didymos. A espaçonave está programada para atingir seu objetivo no final de setembro de 2022, quando o sistema de Didymos estará a cerca de 11 milhões de quilômetros, 7 milhões de milhas, da Terra. Espera-se que a colisão altere a velocidade de Dimorphos em apenas uma fração de 1%. No entanto, desviar um asteroide de 10 km de largura ou maior, avançando em direção à Terra a mais de 72 mil km por hora, demandaria muito mais esforço do que o impacto de uma pequena espaçonave. Em um cenário desses, o uso de armas nucleares, como mostrado no filme Armageddon, poderia ser necessário. Quem sabe você tenha uma ideia inovadora para proteger nosso planeta de um desastre desse tipo. Isso certamente o tornaria famoso. E esse foi nosso vídeo, obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.